Beleza. Gravei na sala, levo, coloco no Adobe Audition, coloco no software, abro a onda, não faço nada de noise reduction, nada disso, e a gente escuta o material bruto gravado, como se fosse o nosso ouvido humano tentando captar algo. E aí saem esses sons. Aí eu mandei para um engenheiro de áudio da Noruega, que é um amigo meu, músico, ferradíssimo, mas cético. Ele não acredita nisso. Mas o cara, ele respeita. É Mandei cético, pra mas ele é curioso. muito, muito, muito. Ah, é aquele cara que tu falou, minha máquina falou. Eu vou Tá. explicar. Aí eu mandei pra ele, passou acho que uma semana tal, eu cobrei, né? Falei, e aí, cara, você viu tal? Ele falou, precisamos conversar. Liga o Skype. Liguei o Skype, joguei a câmera para gravar, né? A câmera interna, a captação de vídeo. E ele falou, eu vou te mostrar o que foi detectado e aí a gente vai conversar sobre isso. Aí ele usa um programa específico que vê o espectro da onda, como um infravermelho da onda. É utilizado pela polícia para poder tirar ruído e você só pega a voz humana, coisa desse tipo. O cara mostra para mim a linha de ruído. Ele limpa a linha de ruído, separa o áudio e fala, vou te mostrar o que é causado por um fenômeno humano e algo que eu não sei o que é causado. O microfone fica exatamente perto, mais ou menos a meio metro do lugar onde acontece a concentração de energia. Então ele fala, ó, alarme do carro a 3 quadras. Cachorro latindo a 2 quadras. Esse som eu não sei o que é. Aí ele começa a abrir e mostrar que vai de um range, de uma frequência que o seu ouvido humano não capta. Então foi um som que nosso ouvido humano não consegue. Mas a onda mostra algo estourando o pico. Mas assim, 3, 4 vezes maior que um som normal. Isso não poderia ser um grito a 2 km de distância? Não, não poderia, porque o grito teria um som e não tinha um som. Tinha só Tinha só onda. onda. Entendi. Sem som. Entendi. Então é como se alguma coisa passasse pelo microfone e o microfone capta a estática ou algo que seja uma percepção sensorial do microfone, dizendo tem alguém aqui que manifestou um som, porque tocou na cúpula do microfone, mas não gerou um áudio. Aí você fala, como pode? Porque tudo emite um som. Nesse caso não teve uma emissão de som, mas teve a captação de algo. E aí chegou essa parte, ele falou, eu perguntei para ele, mas muita gente assim fala sobre possíveis sons de vozes. Surgiu alguma coisa? Ele falou, surgiu. Aí ele mostra o espectro da onda e você vê realmente uma onda vermelha pelo espectro dizendo, aqui é a sua voz. Eu vou usar uma... Comparativo. Não, ele pega o software, gera o comparativo. O software entendi. já tem um banco de dados de vozes, de Pode frequências. crer, pode crer. Aí ele chega lá, detectar voz feminina. Pum, ele pega e começa a escanear a onda inteira. Aí pegou, tirou aquela parte, jogou, separou, limpou e aparece a voz feminina. E parece uma voz feminina. Parece. Ele falou, é uma voz feminina. Eu não acredito, mas o meu programa começou a acreditar em você. Que bizarro, mano. Aí eu falei, se a ciência está predeterminando que a onda existe e que é uma voz feminina sob as condições de não ter ninguém na minha casa, foi gravado 2h30, 3 horas da manhã de uma terça-feira que está todo mundo dormindo para trabalhar no dia seguinte, janela fechada, porta fechada, tudo fechado, meu apartamento isola completamente a sala. O que foi aquilo? E outro ele falou, isso foi captado a meio metro do microfone. Se fosse na rua, ia dar eco, reverberação, não tinha. Então você escuta exatamente essa voz seca, muito parecida com isso daqui, na frente do microfone. Bizarro. Foi o que ele falou. E o que você interpreta isso como? Como exatamente a vibração de algo que estava na sala. Mas você acha que era um espírito de uma mulher? Era. O que acontece é o seguinte, eu fiz meio que estação Sé do metrô, porque era um orfanato de Baltimore, nos Estados Unidos, de crianças que foram violentadas. Eu vi o vídeo, não sabia o que eu ia ver, e na hora que eu vi as crianças ali dentro, eu falei, cara, eu não vou permitir esse tipo de coisa, eu vou trazer para cá e vou usar uma técnica budista de encaminhamento de consciência, que existe. E a gente encaminha essas consciências para o processo de encarnação. Muito bem. Na hora que eu atraio, eu gero um fenômeno de jogo a minha consciência para aquele lugar e faço com que aquelas crianças prestem atenção em mim e venham. E todas vieram e encheram a sala de energia. Então fica como se fosse uma maçaroca preta densa na sala. Enorme. Tu Só que enxerga? sim, a maçaroca. Mas você não vê o que está dentro. Tá. E aí você ouve som de criança, som de mulher, sons estranhos, batidas, estalos sobre a matéria. Num ambiente controlado, 3 horas da manhã, na qual não está tendo variação de temperatura. Ah, mas a madeira estala mesmo assim, às vezes, né? Então, mas ela vai instalar com a presença de alguma coisa Sim. que gere a alteração do calor. Entendi. Nós três estamos agindo em termos de calor corporal sobre a matéria.
numa sala de chão frio como essa, numa mesa de MDF simples, sem influência de nada externo, com cortina fechada, em um ambiente que vai das 2h30, 3 horas da manhã até as 5 horas da manhã, sem incidência de calor, porque o sol nasce e aí começa a esquentar a janela, você já começa a questionar. Por isso que eu falo, às vezes beira uma análise da ciência mesmo esse tipo de processo. Porque a ciência não vai ver nada, mas a comprovação por meio do microfone e de softwares desse tipo vai pré-determinar a condição de existência de algo. Então, a gente beira isso, mas eu não quero que a ciência me escute, porque eu não tenho nada para provar a ninguém. Porque o que eu tive que provar foi para mim mesmo ao longo de 30 anos, até mais, de buscas de quem era o meu Deus, quem era a minha crença, quem era a minha religião. Qual era o seu norte, né? Eu queria achar respostas para mim. E aí eu crio o canal para mostrar para as pessoas que essas respostas elas são factíveis e existem para aqueles que querem começar a entender. O medo de centro espírita. Muita gente tem medo. Então eu Minha mãe é trago... espírita, eu participei muito do centro espírita. Eu senti umas sensações muito ruins no centro espírita quando eu era moleque, mano. Eu chegava numa sala, sentia uns pesos, assim, falava, nossa, esse lugar é pesado. O cara já atrai as coisas desde criança. Eu não gostava da energia do centro espírita, não. E aí, então, eu trago essas coisas. Quando eu comprei a câmera e comecei a falar com as pessoas, eu tinha medo da câmera. Não das pessoas, mas como me portar, como falar, como não transparecer. Transparecer insegurança. Mas não insegurança sobre o assunto, mas um medo de falar para algo que não é real. É uma câmera. Aí eu fui criando desenvoltura. Então hoje eu brinco, dou risadas, faço bagunça durante as gravações, cara. É uma habilidade que vai se desenvolvendo com a prática, né? Isso, e você cria desenvoltura. Aí eu fui criando as playlists. Aí foram 34, 35 playlists hoje, que vai desde o podcast, não assim, mas leitura de livro. Então eu pego um livro que eu acho legal e vou gravando capítulo por capítulo para que as pessoas que estão no busão fiquem escutando quando vai para o trabalho. Não precisa ver a imagem, mas só escuta. Então eu vou lendo livros que eu acho interessante e que pessoas às vezes não têm grana para comprar. Legal. Então eu vou trazendo o conhecimento que fez diferença para mim, para as pessoas. Maneiro. E ajuda muitas pessoas. Transforme-se, que é uma playlist que sai de sábado, que ajuda pessoas com depressão, com medo da vida, com tristezas e inseguranças, que eu trago parábolas budistas que foram reais, situações reais que eles viveram e que ajudaram a entender melhor a vida, a existência. E foram pessoas que tinham depressão que pediram para mim. E eu comecei a tocar isso. Então começaram a pedir mais esses vídeos, porque muita gente começou a ter problemas emocionais aos 15, 16 anos e não sabiam como falar com os pais e começaram a buscar apoio no canal. De falar, puta, eu preciso de alguma coisa para entender melhor quem eu sou, o que é a vida. E a gente vai trazendo. Os EVPs é legal, testando o demo que traz essas experiências. Fizemos com a Anabelle, fizemos com um monte de coisa que acontece. Spoken Murder Houses, que você vê os crimes.